Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro. Vamos aos destaques do TVU Notícias. Governo do Rio Grande do Norte prorroga o estado de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19. Dados do LAIS apontam que o estado não registra mortes de adolescentes por Covid após o início da vacinação deste público. Secretaria Estadual de Segurança Pública registra menor índice de homicídios em 9 anos. A redução em 2021 chegou a 13% em comparação com o ano anterior. Saiba como a alta nos combustíveis que passou a valer hoje após o último reajuste da Petrobras afetou o preço na capital do estado. O preço do litro da gasolina já chegou a R$ 7,19 em Natal. E o cancelamento do Carnaval de Parnamirim por causa da nova onda de infecções por Covid-19. Agora são 6 horas e 32 minutos, o TVU Notícias está no ar. Este ano tem sido de hospitais e unidades de saúde lotadas por causa do surto de gripe e da nova variante da Covid-19. Mas o número de mortes continua baixo em relação à gripe, de acordo com o relatório epidemiológico de síndromes respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Foram registradas aqui no estado 3 mortes por influenza nesses primeiros dias de 2022. O repórter Rangel Pontes traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Rangel. Olá, Elias. Boa noite para você, boa noite a todos. Até ontem, terça-feira, foram identificados 11 casos de influenza A em janeiro deste ano. Os primeiros casos de influenza A começaram em dezembro do ano passado e, de acordo com o Laboratório Central do Estado, LACEN-RN, em dezembro foram registrados 174 amostras da influenza A, sendo 72 da H3N2 e as outras sendo da H1N1. De acordo com o relatório, os testes devem ser realizados em caráter epidemiológico e não diagnóstico pela quantidade de exames disponíveis. Por isso, devem ser priorizados os casos de síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados e principalmente dos pacientes internados na rede estadual de todas as regiões do estado, a fim de ter esse registro epidemiológico nessas regiões. E as orientações para não contrair a H3N2 e também a Covid-19 são aquelas orientações já conhecidas por todos nós, que é completar o esquema vacinal, tomar a vacina da influenza A e também da Covid-19, evitar aglomerações e também utilizar álcool em gel e máscara. É com você no estúdio. Obrigado, Rangel. O Rio Grande do Norte registrou o menor número de homicídios em 9 anos. 2021 teve redução de quase 13% com relação a 2020. Isso é o que os dados oficiais divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança apontam. Confira agora as informações com a repórter Cristiane Modesto. De acordo com os dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais, a COINE da SESED, o número de 1.306 homicídios no ano passado representa uma diminuição de quase 13% quando comparado a 2020 e mais de 45% em comparação com 2017. Os dados apresentados pela Coordenadoria apontaram ainda o desempenho das principais cidades do estado na redução de mortes violentas. Em Natal, foram registradas 858 casos entre 2019 e 2021, contra 1.682 entre 2015 e 2017, uma redução de 49%. Já em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, foram registradas 633 mortes violentas entre 2015 e 2017, enquanto que entre 2019 e 2017 houve uma redução de 10,6% dos casos, quando foram registradas 506 ocorrências. Cristiane Modesto para o TVU Notícias. E olha só, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal removeram na manhã desta quarta-feira quiosqueiros e locadores de mesas que atuavam de maneira irregular na praia de Ponta Negra, na zona sul de Natal. A ação ocorreu em operação conjunta entre secretarias e a Guarda Municipal e teve apoio operacional da Urbana. 6 autuações foram feitas e materiais como mesas, cadeiras, guarda-sóis foram apreendidos na ação. Segundo a
Semurb, 3 quiosqueiros atuavam em um local onde a atividade comercial não era permitida ou acima do quantitativo liberado pela legislação. Além das apreensões, os fiscais realizaram 2 autuações pela responsabilidade em um cavalete na faixa de areia e uma por publicidade no calçadão da Avenida Erivan França, o que não é permitido. E vamos aos destaques desta quarta-feira no nosso Giro TVU Notícias Mais. O governo do Rio Grande do Norte renovou pela 4ª vez o decreto de calamidade pública em função da pandemia da Covid-19. Segundo o Diário Oficial do Estado, publicado nesta quarta-feira, o Estado está com uma crise na saúde e nas finanças públicas devido aos gastos utilizados para as medidas de enfrentamento à doença. A declaração foi assinada pelo secretário do Estado de Saúde Pública, Cipriano Maia, e pela governadora Fátima Bezerra. Eles pedem para que os servidores públicos adotem ações para conter a disseminação do vírus, como adquirir produtos e contratar serviços para o combate à pandemia sem licitação pública, assim reduzindo o tempo de resposta das autoridades. De acordo com a balança exterior divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, as exportações potiguares registraram alta de 50,9% no ano de 2021, sendo o principal produto o óleo diesel, que somou 182,6 milhões de dólares de vendas. Em segundo lugar, a tábua de exportações, com registro total de 109 milhões e 800 mil dólares. O terceiro posto foi ocupado pelas melancias, cujo valor final ficou em 37 milhões de dólares. O crescimento nas exportações e importações resultaram no aumento de 62% na nossa corrente de comércio, que soma dessas duas variáveis é um bom indicador de dinamismo e vitalidade econômica, principalmente considerando que nossas importações são basicamente de bens de capital e insumos de produção. O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, destacou que a recuperação da economia mundial está sendo resultado do aumento da cobertura vacinal e de estímulos fiscais. Neste sábado, o Rio Grande do Norte deve receber cerca de 20 mil doses das vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. E segundo o Ministério da Saúde, a distribuição dessas doses ocorre de forma proporcional à população de cada estado. A expectativa é que o processo de vacinação inicie na próxima segunda. Além disso, a Câmara Técnica das Vacinas da CESAP se reuniu ao meio-dia de hoje e discutiu a forma de priorização da vacinação de crianças dessa faixa etária. Foi definido que haverá uma priorização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência, mas não será negado o atendimento para as demais crianças caso haja uma procura. E os municípios devem montar uma estratégia conforme a realidade local. E no próximo bloco você vai ver que a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel que passaram a valer hoje. Os dados do Laís e da CESAP que apontam que o Rio Grande do Norte não registra morte de adolescentes por Covid-19 após o início da vacinação deste público e o cancelamento do Carnaval de Parnamirim. Agora são 6h39, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. Após 77 dias, o preço dos combustíveis voltou a subir nas refinarias. O anúncio foi realizado pela Petrobras. Para o consumidor final, o preço do litro da gasolina já chegou a R$ 7,19 na capital potiguar. Será que em 2022 vai ser marcado como o ano de 2021 com constantes subidas de preço nos combustíveis? Veja na reportagem de Pedro Trindade. O primeiro aumento no preço da gasolina de 2022 está autorizado para acontecer a partir de hoje. A Petrobras comunicou o reajuste nos preços dos combustíveis na terça-feira. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. O Rio Grande do Norte teve a gasolina mais cara da região Nordeste entre os dias 2 e 8 de janeiro, segundo a pesquisa mais recente da ANP, realizada em 53 postos. O valor médio cobrado foi de R$ 6,95 e o valor máximo foi esse aqui,
de R$ 6,99, ainda vigente neste posto de gasolina. Esse foi um dos 4 postos de gasolina na Zona Sul de Natal visitados pela reportagem. Nenhum deles aplicaram o novo reajuste até amanhã desta quarta-feira. Todos estão cobrando quase R$ 7,00 pelo litro da gasolina comum. Apesar de Marcos não ter pago mais caro para abastecer o carro, ele demonstra insatisfação com a alta acumulada de 77% desde janeiro de 2021. Atualmente é meio abusivo, né? Porque antes a gente tinha um aumento, era a cada 3 meses, 4 meses. Só que quando tem furo na receita da nação, então a gente acaba pagando o preço, né? E isso vai ser uma coisa contínua, né? Das 3 cidades pesquisadas pela ANP, Natal tem um preço médio mais caro, R$ 6,97. Em seguida, aparecem Mossoró e Parnamirim. O preço cobrado tem feito até consumidores pensarem em deixar de usar veículos motorizados, como é o caso de seu José. É um absurdo, né? Nem a gente tem carro, nem de moto não está podendo andar mais porque esse aumento é constante aí do combustível. Fica difícil, tem que andar de bicicleta agora. O diesel também teve reajuste. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. No Rio Grande do Norte, o valor pode chegar até R$ 5,95. Mas, afinal, o que justifica esse novo reajuste? Se deve à política de preço da Petrobras, que hoje está atrelada ao barril de petróleo e à oscilação do dólar no mercado brasileiro. Então, toda vez que há aumento do petróleo internacionalmente ou uma variação no preço do dólar no mercado interno, há uma variação no preço do combustível. O economista explica que 2022 pode ser um ano com menos reajuste do que 2021. Há a possibilidade de você ter redução ao longo de 2022. Essa redução vai estar atrelada a alguns fatores. Primeiro, nesse primeiro semestre, a gente está num período de frio na Europa. Se eu tenho a minha produção de petróleo não atende à demanda mundial de petróleo, então o preço do combustível acaba subindo. No nosso mercado interno, lembre-se que o ano passado o governo decidiu que as usinas de álcool poderiam vender diretamente para os postos de gasolina, de combustível, o álcool hidratado. Consequentemente, isso deve fazer o preço do álcool cair e, consequentemente, da gasolina. E nós procuramos o presidente do Sindicato de Postos de Gasolina do Estado para saber por que nós temos aqui um dos preços mais altos do Brasil, como disse Pedro Trindade na reportagem, no litro da gasolina. Confira agora o que disse Antônio Salles, presidente do Sindipostos. Essa questão da precificação nos postos de combustíveis, o sindicato ele não orienta e ele não intervém na formação de preços dos seus associados. Nós aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma estrutura logística onde a base de suprimento ela está a 200 quilômetros da capital potiguar. Isso por si só já gera um custo para o revendedor poder ir buscar esse produto em Guamaré e trazer até o posto. Aliado a isso, em função da base estar distante, os postos necessitam ter um estoque regulador maior, para que ele não fique refém das intempéries, que pode ser um caminhão quebrar na estrada, demorar 1 ou 2 dias para chegar, a própria base de suprimento, que aqui no Rio Grande do Norte é corriqueiro, essa questão da falta de produto, dele não ter produto para o consumidor. Eu não estou dizendo que esse é o grande causador, eu estou dizendo que isso é uma das possibilidades. Em relação ao último reajuste que foi anunciado pela Petrobras, quando será e em que magnitude será, o sindicato não tem como lhe adiantar, porque não depende do sindicato, e depende sim de cada revendedor. Isso é uma decisão de cada revendedor. E olha só, de acordo com um levantamento feito pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN, com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte não registra mais mortes de adolescentes por Covid-19 após o início da vacinação da faixa etária. A repórter Aimeia Araújo tem mais detalhes para a gente.
O estudo realizado pelo LAIS aponta que após o início da vacinação do público de 12 a 17 anos contra a Covid-19, não foram mais registrados óbitos de adolescentes com a doença aqui no estado. As doses dos imunizantes destinados a esse público começaram a ser aplicadas a partir de setembro de 2021 aqui no RN. Antes disso, o Rio Grande do Norte havia registrado 32 mortes entre adolescentes, mas não teve novos casos entre outubro e dezembro do ano passado. E também, de acordo com o LAIS, 81% deste público já se vacinou com pelo menos uma dose e 50% já está totalmente vacinado com a primeira e a segunda dose. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado informou que aguarda a chegada de doses de imunizantes ainda neste mês de janeiro para dar início à campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Também, segundo o Ministério de Saúde, o primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao país no próximo dia 13. A distribuição aos estados deve começar a ser feita no dia 14, dia seguinte. E caso isso ocorra, o estado também informou que vai iniciar já no dia seguinte, o dia 15 de janeiro, a vacinação. Aimee Araújo para o TVU Notícias. E vamos falar de carnaval. Desta vez, o município de Parnamirim cancelou nesta quarta-feira o carnaval de 2022. Segundo a Fundação Parnamirim de Cultura, a decisão se deu devido ao aumento de casos de Covid com a chegada da nova variante Ômicron e de síndrome gripal nas últimas semanas em todo o estado e que a decisão prioriza a saúde da população. Outros carnavais de municípios do estado também já foram cancelados, como o de Areia Branca, de Tibau do Sul e Apodi, entre outras festas tradicionais, como o Bloco do Magão, em Caicó. Em Natal, a Prefeitura se reuniu ontem com o Comitê Científico do município mas adiou a decisão sobre um possível cancelamento e vai aguardar para avaliar o cenário da pandemia mais para frente. E o TVU Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.